Na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora do Rio Grande do Sul e da prevenção de desastres ambientais. Eu converso com Edilson Pisato, que é professor do Instituto de Geociências da USP. Edilson, boa noite. Boa noite. Edilson, nós temos acompanhado toda a tragédia no Rio Grande do Sul, as chuvas até deram uma trégua, por exemplo, em Porto Alegre, mas a água não escoa e muita gente tem cobrado do governo de lá e dos governos, de uma forma geral, ações de infraestrutura. Você acha que há condições de se prevenir novos desastres cuidando mais da infraestrutura? Até foi um dado que eu vi na pesquisa, né, de percepção das pessoas, que a maioria, quase 80% das pessoas acreditam que faltou infraestrutura. E 23% acreditam que os problemas são ambientais. Na minha concepção, no meu modo de pensar, é o contrário. A infraestrutura, ela é necessária, você consegue também reduzir, mas a quantidade de chuva, o tamanho do impacto do evento em si, a quantidade de chuva que gerou, eu acho que dificilmente você conseguiria fazer uma infraestrutura que pudesse dar uma resposta efetiva, porque até mesmo o cálculo das estruturas que você tem que ter, não se tem um preparo para uma quantidade de chuva dessa, né, que a gente chama de período de retorno de 10 mil anos. Então, uma coisa que realmente um evento que não se esperava de modo algum. Estatisticamente não se esperava. Então eu não acredito que o problema foi principalmente da infraestrutura. Lógico que existem problemas também, algumas obras de infraestrutura que talvez não tivessem de acordo, mas eu acho que de uma forma geral a questão principal não foi a falta de infraestrutura, mesmo porque se tivesse a infraestrutura poderia ser que mesmo com ela, ela não estaria projetada para comportar o tamanho, né? Enquanto que as medidas mais a longo prazo, mais ambientais mesmo, a gente precisa, na verdade, rever toda a nossa forma de ocupar o espaço, né? Toda a forma de ocupação. Onde estão as cidades, como elas estão localizadas, as questões ambientais também, a forma de ocupação também não só da cidade, mas do restante da bacia. Porque a agricultura também é uma forma de ocupação do solo, né? A agricultura, a criação de gado, pastoreio, que promove retirada da vegetação e também impermeabilização, né? A vegetação é o principal elemento que retira a água, né, a água que cai, a maior parte, ela é devolvida para a atmosfera através da vegetação, que a gente chama de evapotranspiração. Então, daquela quantidade de chuva, mais a metade, quando você tem uma área bem preservada, retorna e nem chega ao solo. Uma outra parte, se o solo estiver natural, infiltra. E o que sobra é que escoa superficialmente. Então, quando você altera esse ciclo com desmatamento, com impermeabilização, seja de qual forma for, você vai estar aumentando a quantidade de chuva que escoa superficialmente. Além, lógico, de que também os eventos climáticos estão se intensificando e a quantidade de chuva que está caindo está sendo maior ainda. Então, nós temos todos esses fatores intervenientes. Então, foram ações que foram sendo proteladas, por exemplo, dessa questão da ocupação do espaço. O Vale do Taquari, por exemplo, as cidades ficam à margem de rios. Exatamente. E tem toda uma bacia hidrográfica na região que, quando tem o excesso de chuvas, todos os rios sobem ao mesmo tempo. Exatamente. É essa a questão principal, né? Nós temos ali dois processos. No Vale do Taquari, é justamente esse processo. É uma grande bacia. Ela absorve uma grande quantidade de água. As cidades, elas estão nas planícies, que a gente chama inclusive de planícies, o nome técnico é planície de inundação. O nome já é sugestivo, que é o local que naturalmente as águas excedentes nos períodos de maior pluviosidade, elas que não comportam a calha do rio não comporta, elas vão justamente para essas planícies de inundação que absorvem esse excesso de água naturalmente. E as cidades estão justamente nessas áreas. Então não tem como evitar. Por isso que você fala que algumas cidades deveriam ser reconstruídas em outros lugares. Porque Sim. Algumas cidades podem ter destruição total, Sim. É um colapso todo da infraestrutura. Exato, o que eu observei, né, cidades ali ao longo do Taquari, principalmente aquelas cidades menores, né, Mussum, Santa Teresa, né, que eu observei, que estão totalmente, praticamente 90%, 100% quase da cidade nessas planícies de inundação, não tem praticamente o que você fazer de forma de obras estruturais.
você tem que realmente relocar as populações, né? Inclusive, você observa até, a gente fez o levantamento, observa até pelas imagens de satélite, que grande parte dessas casas que foram atingidas, elas estão do lado do córrego, não respeita nem o Código Florestal, que diz que num rio igual ao Taquari, que tem uma largura superior a 200 metros, a faixa de preservação permanente tem que ser de 200 metros. Você não pode mudar nem a vegetação. Não, mas não é o que eu coloco. As casas estão dentro das áreas, muitas casas dentro das áreas de preservação permanente, né? E que também, em si, é o mínimo, porque também não é o suficiente. O ideal seria não ocupar essas áreas de várzea. Só que você vê até um movimento contrário, né? As pessoas querem flexibilizar mais as leis ambientais, tirar essas faixas isso é um movimento na contramão do que se espera de uma gestão adequada, né, ambiental, e que pode também não resolver a curto prazo, com certeza não vai resolver a curto prazo, embora a curto prazo eu não acredito que tenha nenhuma solução, mas ela, a longo prazo, ela pode minimizar bastante esses impactos. Cuidar da expansão, inclusive, quando você fala de encostas, por exemplo, o que aconteceu aqui em São Sebastião, porque você tem que conviver com uma situação mais adversa, climática, e evitar que haja repetição desses desastres do ponto de vista humano mesmo. Exatamente. O principal objetivo é evitar a perda de vida, principalmente em desastres ligados a fenômenos de movimento de massa, com escorregamentos, como ocorreu, né, em São Sebastião, porque é um processo mais destrutivo ainda do que a enchente. Embora tivemos muitas mortes, é uma catástrofe, mas os escorregamentos, eles são mais perigosos, porque eles têm um poder destrutivo maior, uma intensidade de destruição maior. Haja vista aquelas ocorrências da região serrana em 2011, que foram quase 1000 mortos, né, que foi uma grande catástrofe. E também a questão, por exemplo, de São Sebastião. As chuvas que você espera lá, chuvas de 200, 300 milímetros já causavam um grande impacto, né? E elas foram concentradas no final de semana. No final de semana, e foram da ordem de 700 milímetros. Então, uma coisa absurda, nunca acho que antes registrada. Então, esses fenômenos eles estão se intensificando. Chegou agora a realidade, porque muitas pessoas não acreditavam quando os cientistas 10, 20 anos atrás, alertavam que isso ia acontecer. Está bem claro nos relatórios que isso ia acontecer, essa intensificação desses fenômenos no mundo todo, né? Furacões nos Estados Unidos, em outras regiões. Pode estar sendo até mais rápido porque não se cuidou da prevenção. Exatamente. Então, hoje chega a realidade, hoje nós estamos vendo a realidade. Não é mais um modelo científico, um modelo matemático que nós fazíamos lá atrás. E íamos alertando que isso ia acontecer. Agora chegou a realidade. Então, tem que ter um plano, por exemplo, de proteção, de defesa civil, de avisar a população quando vai ocorrer um fenômeno como esse, mas não é a solução. Não é a solução. É necessário a convivência com o risco. Isso é o mais imediato que se pode fazer. Melhorar como atender essa população, como salvaguardar a vida, né, dessas pessoas, principalmente a vida, né, em primeiro lugar, porque depois os bens materiais aí entra com o plano de recuperação, e os planos preventivos de defesa civil, no qual é fundamental a participação da população. A população ela tem que ter uma percepção do risco que ela sofre, ela tem que estar ciente do que ela pode sofrer, e ela tem que estar preparada também. Então ela tem que saber em que momento ela vai ser avisada, quando ela for avisada, o que ela vai fazer, em que tempo. Então ela tem que evacuar, mas para onde? Por onde? Às vezes você vai para um local, se você pegar o caminho errado, você vai de encontro ao fenômeno. Então você tem que ter um caminho que a pessoa ela tem que estar preparada previamente, inclusive com treinamentos, né? Porque aquela coisa, tudo que você faz no momento de estresse, no momento que você está nervoso, se você tiver que decidir é muito mais difícil, mas se você já está preparado, fez um treinamento antes, você vai automaticamente. Então isso faz parte do plano preventivo de defesa civil, que é aplicado para, são orientações inclusive da UNDRO, né, da ONU,
para todos esses eventos, inclusive terremotos, furacões, né? Claro. E que tem que ser aplicados agora também vão ter que ser aplicados aqui no Brasil para esses eventos. Perfeito, eu agradeço muito o Edilson Pisato, que é professor do Instituto de Geociências da USP, pela presença aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Com vocês.